Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 14. Quero glorificar a Deus por esta rica oportunidade de estar fazendo menção da sua palavra. Quero glorificar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, muitos amigos. Graças a Deus que eu estou entre amigos, né, pastor Davi Gregório? Graças a Deus, pastor Ezra, Deus abençoe todos os obreiros, pastor Aguinaldo, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo que é sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. O pastor leu na primeira ministração em Mateus, na segunda em Marcos, e vamos ler agora em Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 14. Quem encontrou, diga glória a Deus. A epígrafe do texto diz assim: a blasfêmia dos fariseus. Versículo 14. Como de costume, eu vou ler um verso, os irmãos lê o outro, até o versículo de número 27. Estava ele expulsando um demônio, a qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio mudo falou, e maravilhou-se a multidão. E outros tentando pedir-lhe um sinal do céu. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizei que eu expulso os demônios por Beelzebu. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajuda, desfaz. Quando o espírito imundo tem saído do homem, e anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habita ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e o guardam. Somente até aqui, tá bom, irmão? Graças a Deus, pode tomar o vosso assento, em nome de Jesus. Esse evangelho, a qual nós lemos, o evangelho de Lucas, é conhecido como evangelho sinótico. Mateus, Marcos, Lucas, eles têm uma linguagem totalmente parecida. E nesse evangelho de Mateus, de Lucas, capítulo 11, versículo 13, estamos dando continuidade sobre esse tema, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nesse texto, aparece aqui
Jesus expulsando um demônio, a qual era mudo. E quando Jesus ele usa essa autoridade para expulsar esse demônio, como já foi ministrado anteriormente pelo pastor Davi Abacuque, ali havia escribas, fariseus, a qual deram titularidade desse milagre para o príncipe dos demônios por nome Beelzebu. Eu quero me atentar aqui em uma parte que nós já aprendemos, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é nós atribuir algo que o Espírito Santo de Deus, um milagre que Deus está fazendo a demônios. Porém, eu quero entrar aqui em uma terceira parte do nosso estudo. Será que nós, como igreja, nós podemos blasfemar contra o Espírito Santo? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? O verbo blasfêmia significa caluniar, maldizer, apreguejar, dizer coisas horríveis a Deus. Então, o verbo blasfêmia já diz que aquele que calunia a Deus, que pragueja a Deus, aquele que fala todas as coisas horríveis contra a pessoa de Deus. Lembrando aos irmãos que na época de Cristo, esse livro que nós temos aqui, conhecido como Evangelho, não estava na mão de Cristo. O que estava na mão de Cristo, dos conhecimentos ali dos escribas e fariseus, era o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, vai nos dar um alerta, um ponto-chave, quando nós lemos em Levítico, capítulo 24, no versículo 10, se os irmãos puderem abrir aí, em Levítico 24, no capítulo 10, para nós entender um pouco sobre o que é blasfemar contra Deus, blasfemar contra o Espírito Santo. Se os irmãos puderem ler também, Levítico 24, versículo de número 10. E apareceu um filho de uma mulher israelita, a qual era filho de um egípcio, no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita é um homem israelita que porfiaram no arraial. Pode continuar, pastor. Até o versículo 16, por favor. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan, e levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E os filhos de Israel falará dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado, e aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro, como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Pode ser, irmãos, aqui nós vemos em Levítico o primeiro caso de blasfêmias, que fala que um filho de uma hebreia com um egípcio teve uma contenda com um hebreu legítimo, e ele proferiu palavras de blasfêmias ao nome de Deus. Ele amaldiçoou Deus, praguejou Deus, e Moisés teve a parte esse caso, prender o indivíduo, e Moisés foi falar com Deus qual que seria a sentença. E a sentença a qual Deus deu para esse indivíduo aqui foi a sentença de morte. Todos da congregação tinham que colocar a mão sobre ele e depois o apedrejar. É nesse caso que nós temos conhecimento que blasfemar é falar mal do nome de Deus. Lembrando aos irmãos aqui que a dispensação que estava imposta aqui em Levítico é a dispensação da lei. Na dispensação da lei, a pessoa já estava morrendo, porque estava blasfemando contra
o nome do Senhor. Esse texto de Levítico é um dos primeiros casos que vai nos levar a outros textos, como o de Nabote, quando Acabe queria comprar a vinha de Nabote, Nabote não vendeu a sua vinha, Jezabel levantou 2 testemunhas ou 3 para acusar Nabote de blasfemar contra Deus. E a blasfêmia contra Deus o castigo era de morte. Ou seja, o pecado de blasfêmia, cada um que blasfemasse ia levar sobre si, sobre a sua cabeça, essa culpa. Então foi Deus que deu a sentença, foi Deus que deu o juízo para cada um que falasse mal do seu nome, ou praguejasse, ou não louvasse a Deus, mas por conhecimento, esse indivíduo, ele blasfemou porque ele tinha conhecimento, ele sabia quem era Deus, ele conhecia Deus. Talvez ele viu o mar se abrindo, ele viu Deus na nuvem de dia, na coluna de fogo, e mesmo assim ele blasfemou contra o nome do Senhor, porque a blasfêmia contra Deus, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é uma blasfêmia consciente, ou seja, a pessoa sabe de quem ele está se dirigindo, quem ele está dirigindo essa palavra de blasfêmia. Então, se esse homem foi morto, porque no coração dele, ele sabia quem era Deus, e foi o próprio Deus que introduziu aqui o juízo, não foi um Moisés que introduziu o juízo. Moisés disse: prende esse camarada, deixa eu falar com Deus para pedir a sentença, e o próprio Deus trouxe o julgamento, é digno de morte. Pode falar, pastor. Isso. Jezabel, sabendo deste texto aqui, que para matar um hebreu é somente por blasfemar o nome de Deus, ela contratou 3 testemunhas para falar que Nabote e a sua casa blasfemou contra Deus, ou seja, era uma calúnia. Ele morreu inocentemente, porém Deus levanta o profeta Elias, e o profeta Elias entrega o recado a Jezabel e a Acabe, dizendo: da mesma forma que os cães lamberam o sangue de Nabote em sua casa, também vai lamber os seus. Ou seja, eles usaram da letra para matar um inocente, né? Foi bem posto ali, mas no versículo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, os fariseus, ele tinha esse conceito aqui, eles tinham essa informação aqui, quando eles falam que Jesus está expulsando Satanás pelo próprio Satanás, que não é o Espírito Santo de Deus, aqui os fariseus estão blasfemando, porque ele estava consciente de quem era Jesus. Se nós lermos aqui o primeiro versículo de Lucas, já abre assim o versículo 14: estava ele expulsando um demônio, a qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. A multidão ficou maravilhada, alegre, porque Jesus expulsou o demônio e o mudo começou a falar. Nesse versículo aqui está se cumprindo uma profecia do profeta Isaías, que Isaías escreveu no capítulo 35. Quem pode ler para mim? Isaías capítulo 35, versículo 5, do 5 ao 6. Está se cumprindo esta profecia aqui. Jesus está fazendo esse milagre para se cumprir a profecia de Isaías 35, versículo 5 ao 6. Glória a Deus. Então os olhos do cego serão abertos e os ouvidos do surdo se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque a água arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Aqui está se cumprindo aquilo que o profeta Isaías profetizou sobre o Messias, sobre o Cristo, que quando ele manifestar, ele vai abrir os olhos do cego, os coxos
vai andar, paralítico vai ser restaurado, e muitos dons de maravilha. Os fariseus, eles tinham conhecimento desta letra. Os escribas tinham conhecimento da lei de Moisés. Ele tinha conhecimento, ele não somente conhecia os 5 livros do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, como também ele conhecia os 13 livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Eles também conheciam os 5 livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Também ele conhecia os 5 livros dos profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Ele também conhecia os 12 livros dos profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os fariseus conheciam todo o Antigo Testamento. Ele conhecia toda a letra de detalhe a detalhe. E quando ele viu Cristo manifestando, fazendo milagre, no seu coração ele estava dizendo: esse aí é aquele que o profeta Isaías profetizou. Mas a multidão estava sendo maravilhada, enquanto essa cura aqui de Jesus estava abrindo o coração da multidão, o coração dos religiosos estava sendo fechado. Enquanto a multidão estava se alegrando pelo ato da bênção, da cura, de Jesus estar transformando aquele miserável que estava endemoniado, curando, restaurando, entregando à sociedade, os fariseus e os escribas, conhecendo que era o Cristo, o estava negando. Isso atentou muito ao meu coração, porque na faculdade, uma vez eu estava estudando sobre isso, e o professor disse que o pecado de blasfêmia não pode mais acontecer, porque somente poderia acontecer se fosse pela pessoa de Cristo. Se Cristo estivesse na terra, alguém poderia blasfemar, porque Ele é o próprio Deus. Mas quando nós começamos a fazer uma análise, uma visão analítica de toda a Bíblia, nós vamos ver que ainda no século 21, nós podemos cometer esse pecado de blasfêmias. Nós podemos ainda blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Lembrando que em João, o Evangelho de João 3,16, quem crê em Jesus será salvo. No 18 fala assim: quem não crê já está condenado. Ou seja, João 3,16, aquele que aceita, confessa, recebe a Cristo, está salvo. No 18 fala assim: aquele que rejeita, não aceita, está condenado. Quando Jesus está aqui curando esse indivíduo aqui, infelizmente, quem estava lá era os doutores da lei. Era alguém que conhecia de exegese, de hermenêutica, era apologeta, era homem sábio, não era pessoas ignorantes. Era pessoa que sabia o que estava fazendo. Era pessoa que tinha conhecimento da causa, da lei. Então, ele estava pecando conscientemente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Assim como aquele moço que foi morto aqui em Levítico, no Antigo Testamento, ele sabia que ele estava blasfemando contra Deus. E os fariseus falaram assim: ele está expulsando Satanás pelo príncipe dos demônios, que é Belzebu. Belzebu é um deus dos filisteus, que é o deus das moscas. E segundo alguns conhecimentos seculares, diz que Belzebu é o deus da prostituição, do alcoolismo e do jogo. E Jesus estava fazendo esse milagre pelo espírito de Belzebu. Em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 ao 11, quem pode ler para mim? Somente para dar uma pincelada aqui, para nós entrar em outro tópico aqui. Hoje eu quero trazer para os irmãos que ainda é possível nós blasfemar contra o Espírito Santo. Ainda é possível. Evangelho de João, capítulo 16, do 7 ao 11. Quem puder, por gentileza, em alta voz.
Amém. Olha só o que Jesus disse, que Jesus ele tinha que ir para o Espírito vir. E quando o Espírito vir, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o texto conclui assim: porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é o príncipe? É o Beelzebu. Ele já está julgado, já recebeu a sentença. Só que o Espírito Santo, ele já abriu o coração da multidão, porque a multidão já estava dando glória a Deus, reconhecendo Cristo como o Messias, enquanto os religiosos estavam com o coração fechado. Porque a chave que abre uns corações, irmão, às vezes fecha outro. Nem toda palavra consegue atingir todos os corações. Mas eu glorifico a Deus que essa cura aqui conseguiu abrir o coração da multidão, mas não conseguiu abrir o coração dos religiosos. Porque quando fala de religião, fala de status. Quando fala de religião, fala de cargos eclesiásticos. Aqueles homens tinham uma patente. E a patente para aqueles homens era maior do que reconhecer Jesus Cristo. A patente daqueles fariseus, dos escribas, era maior do que reconhecer que Cristo, Ele é o Verbo de Deus. Os fariseus, eles blasfemaram conscientemente. A pergunta é: será que existe blasfêmia conscientemente ou na ignorância? Será que todo mundo que maldizer Deus, praguejar Deus, caluniar Deus, como disse Cazuza, fumando baseado, ele deu um trago e disse: esse trago vai para Deus, será que ele blasfemou de Deus? Né? Muitos homens estão na Paulista, muitas das vezes eu fui na Paulista, eu vi pessoas lá, falando que Jesus, ele é como eles, tipo assim, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu comecei a me atentar com isso. Certa feita, o apóstolo Paulo, ele escreveu em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 13, Paulo, ele vai se colocar numa condição de blasfêmia, porque Paulo, ele blasfemou também contra Cristo, fez a igreja do século I também blasfemar contra Cristo, negar a fé, mas Paulo aqui, ele vai introduzir e dizer: eu blasfemei na minha ignorância. Eu não conhecia ele, não sabia quem ele era. Para mim, ele não era o Cristo. Então, quando eu blasfemava contra ele, eu estava blasfemando na minha ignorância. Então, abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 12 até o 13, quem puder ler, por gentileza. Olha aí o que Paulo está dizendo, irmão. Paulo falou assim que ele era blasfêmio e ele fez tudo aquilo porque na incredulidade. Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem. E dou graça ao que tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfêmio, olha o que Paulo está dizendo. Antes de conhecer, eu blasfemei dele, eu escarneci dele, eu apraguejei ele, porém, na minha ignorância. Irmãos, tem muita gente lá fora que blasfema de Deus, mas na ignorância. Ele não conhece como nós conhecemos a Bíblia. Eles não teve o contato que nós teve com o Espírito Santo. Eles não têm... ele não foi convencido pelo Espírito, como Cristo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós conhecemos já Cristo, nós já recebemos Cristo, nós já testificamos do dom gratuito de Cristo, pelo amor de Deus, que nos chamou das trevas para a luz. E Paulo está dizendo aqui que ele blasfemou de Deus, porém, na sua ignorância. Vamos abrir também em Atos, capítulo
Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Vamos ver o que Deus diz aqui. Atos dos Apóstolos, por gentileza, capítulo 17, versículo 30. Maravilha, olha o que Deus está falando aqui, ó. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Deus não julga o tempo das pessoas ignorantes, porque elas estão falando de causas que elas não conhecem, elas estão atribuindo de causa que elas não conhecem. E muitas das vezes nós, quando vimos uma pessoa mundana blasfemar de Cristo, nós ficamos brabos, né? Eles não respeitam, mas o nosso próprio Deus vê eles como ignorante. E se essa pessoa que blasfemou na sua ignorância, se o Espírito de Deus o convencer e ele vir para a graça, vai ser salvo, vai ser perdoado, porque tudo aquilo que ele fez foi na sua ignorância. Então tem muita gente que está lá fora, que não conhece a Cristo, que muitas das vezes até profana o nome de Cristo, fala besteira, mas na sua ignorância. E Deus não leva a conta. Agora, o que Deus leva a conta mesmo é sobre nós. Aí o caldo fica mais grosso. Nós temos uma grande responsabilidade, porque eles lá fora, ele blasfema nas ignorâncias. Agora, se nós blasfemar aqui dentro, já é conscientemente. E podemos blasfemar contra o Espírito Santo. A igreja pode. Alguém acredita que nós podemos blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? A irmã disse sim ali, ó. Como é que pode um homem e uma mulher blasfemar, já sendo cheia, convencida do Espírito, e essa pessoa blasfemar? Pastor Davi? Opa, vamos chegar aí. Vamos chegar aí, pastor. Nós vamos chegar aí agora. Nós vemos, irmão, que o Espírito de Deus, ele tem um limite. Ele tem um limite. O Espírito de Deus veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porém, cada pecado tem um limite. Explica isso, Alex, explico. Gênesis 6:3. Deus falou assim: e o meu Espírito não contenderá mais com o homem. Ou seja, Deus ali estava todo dia, o Espírito ia para convencer, e o homem o negava, e o homem o negava, a ponto de Deus falar assim: olha, eu vou até abreviar o tempo de ano de vida do homem, agora vai ser 120 dias, porque o meu Espírito não vai mais contender com o homem, porque o homem não se arrepende. O homem está com o coração totalmente endurecido. E Deus fez isso. Trazendo para os nossos dias, agora a injeção vem para a eclésia, para a igreja, porque a igreja ela é a testemunha de Cristo na terra. A igreja que recebeu a chave, aquela chave que em Mateus capítulo 16, versículo 13, indo Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: o que dizes os homens ser o filho do homem? Jesus fez uma pergunta para aquelas pessoas que estavam lá fora, irmão Fauás. Lá fora. Fauéder. Lá fora. Aquelas pessoas, pastor, que não tinham conhecimento. A região geográfica ali era Cesareia de Filipe. O nome já era de César e de Filipe. O homem ali já era o centro do canal da adoração. A cidade chamava Cesareia de Filipe. E antes de Jesus se manifestar, era habitado pelos gregos. E os gregos fizeram um templo ali a uma deusa chamada Pan, que tinha a aparência de metade bode e metade humano, cuja etimologia da palavra Pan vem de pânico. E segundo a mitologia grega, esse deus Pan,
ele tocava uma harpa, e quando ele tocava, as pessoas ficavam um pouco iluminadas, ao saber, endemoniadas. E Jesus, pegando os seus discípulos, saindo ali em Mateus 6,13, ele fez ali uma palavra grega chamada eclésia, que é uma reunião, uma assembleia, um ajuntamento. Ele saiu do centro de Jerusalém para ao norte de Jerusalém, 48 km ele foi, levando consigo uma assembleia, uma eclésia, é reunião. Ele está saindo do centro de Jerusalém para esse lugar chamado Cesareia de Filipe. Aí lá ele pergunta aos seus discípulos: o que diz os homens, seu filho do homem? Senhor, estão dizendo que aqueles que te viram o Senhor pregar um sermão duro, está dizendo que o Senhor é João Batista. Outros que te viram curar, estão dizendo que o Senhor é o profeta Elias. Outros que viram o Senhor chorar por Lázaro, estão dizendo que o Senhor é o profeta Jeremias, ou um dos profetas. Porque eles só conhecem Jesus por aquilo que Jesus faz. Aí Jesus olha para os 12, para os 70 e diz: e vós? Quem dizei que eu sou? Porque os fariseus aqui já tinham chamado Jesus de espírito de Belzebu. Aí Jesus falou assim: e vós? Quem dizei que eu sou? A palavra voz no grego é rimenes, que quer dizer gritar, enfatizar e aumentar a voz. Jesus gritou: e vós? Quem dizei que eu sou? Parece que Jesus não estava mais aguentando ser chamado de príncipe do demônio, de profeta. Jesus não estava mais aguentando ser chamado como um profeta. Jesus falou assim: ninguém conhece a minha natureza, ninguém sabe de onde eu vim. Aí Jesus disse: já sei, tem os 12 aqui que eu já soprei o Espírito Santo. Carne e o sangue não pode glorificar a Jesus, somente pelo Espírito. Aí Jesus disse: eu tenho uma eclesia que está cheia do Espírito. O mundo não tem a revelação, o mundo não sabe e não me conhece. Isso aqui é aula de cristologia. Eles não sabem quem sou eu. Vamos aplicar esse dado para os nossos dias? É simples. Se nós bater na porta de Charles Taze Russell, fundador da igreja dos TJ, Testemunha de Jeová, e pegar lá a planilha Cristologia, Charles Taze Russell diz assim: pastor, Jesus é uma criatura criada e não gerada. Logo, quem é criado em um tempo da esfera não existiu, porém não é Deus. Ele pega diários. No ano 325 teve um concílio entre Atanásio de Alexandria e o presbítero Ário. E ali o debate era: Jesus Cristo é Deus ou Jesus Cristo é uma criatura? Jesus Cristo é Deus ou Jesus Cristo é um anjo? E Atanásio de Alexandria, ele venceu o debate. Ele disse: Jesus é Deus de Deus, é da mesma substância do Pai, ou seja, ele é Deus. Então os testemunhos de Jeová, ele prega que Jesus Cristo é uma criatura criada. Se nós for na igreja adventista do sétimo dia, que tem por fundador Guilherme Mille vai dizer, ele deu até um nome honorífico para o pastor Ezra, para Jesus: Jesus é o arcanjo Miguel. Se ele é o arcanjo Miguel, ele não é Deus. Se nós for no Islã, que tem por fundador Maomé, o Islã vai dizer: Jesus Cristo, ele é um profeta do patamar de Abraão e de João Batista, porém não é Deus. Se nós bater nos mormons e pegar lá a cristologia, os mormons vai dizer: Jesus Cristo é irmão de Satanás. Jesus Cristo é polígamo, casado com Marta e Maria, porém não é Deus. Jesus, escutando tudo isso, ele pergunta para você nessa noite: e vós? Quem dizei que eu sou? Quando Jesus pergunta, tinha uma multidão de discípulos. O Espírito estava sobre todos eles. Porém, houve um silêncio. Porque é a primeira vez, pastor Davi Gregório, que Jesus faz pergunta. Sempre quem perguntava eram os discípulos. E sempre os discípulos queriam a resposta de Jesus. Agora Jesus está dizendo: agora quem quer resposta sou eu. Porque muitas das vezes nós vamos no culto dizendo: Senhor, eu quero uma resposta. Mas tem culto que Jesus olha para nós e diz assim: é eu que quero uma resposta de você. Quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, o Espírito que não está no mundo, mas está com a igreja,
Ele vai revelar quem é Jesus. Ele vai falar quem é Jesus. Paulo disse que o Espírito Santo testifica que Cristo é o Senhor. Que o Espírito Santo dá glória a Jesus. Que o Espírito Santo nos leva a glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo não blasfema contra Jesus. Ele fala: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Aí Pedro disse assim para Jesus: eu vou falar, Jesus, quem é você. Eu tenho tempo para fechar a doutrina. Pedro disse assim, Gênesis 3,15, tu és a semente da mulher. Em Êxodo, tu és o Cordeiro de Deus. Em Levítico, tu és o sumo sacerdote. Em Número, tu és a nuvem de dia e coluna de fogo. Em Deuteronômio, tu és profeta no meio do povo. Em Josué, tu és capitão dos meus exércitos. Em Juízes, tu és juiz e libertador. Em Rute, tu és parente remidor. Em 1 Samuel, tu és profeta fiel. Em 2 Samuel, tu és o nosso sacerdote. Em 1 Reis, é o rei sábio. Em 2 Reis, é o rei que permanece. Em 1 Crônicas, ele é o grande monarca. Em 2 Crônicas, é o monarca que permanece. Em Esdra, ele é o grande escriba. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. Em Esté, é o nosso escape da morte. Em Jó, é o nosso redentor que vive. Em Salmo, ele é o nosso pastor. Em Provérbio, a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, a nossa vida completa. Em Cantares de Salomão, ele é amado da igreja. Ele é o amado da nossa igreja. Em Isaías, ele é Messias prometido. Em Jeremias, ele é renovo principal. Em Lamentações, ele é o profeta que lamenta por nós. Em Ezequiel é o renovo principal. Em Daniel é o quarto homem da fornalha. Em Oséias é marido fiel. Em Joel é o nosso batizador. Em Amós é o divino lavrador. Em Obadias ele é o nosso salvador. Em Jonas é o fiel missionário. Em Miqueias, ele é o pregador divino. Em Naum, ele vai julgar as nações. Em Abacuque, ele nos renova no meio dos anos. Em Sofonias, ele é o zelo da sua igreja. Em Ageu, a glória da segunda casa. Em Zacarias, a estrela que guia. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Aí Mateus escreve assim: em Mateus ele é rei dos judeus. Em Marcos ele é servo de Deus. Em Lucas ele é filho do homem. João começa a dizer assim: e no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Tudo que foi feito, céu, terra, mar, homem, foi tudo ele que fez, e nada do que foi feito por ele. Em Atos ele é Senhor ressurreto. Em Romanos ele nos faz mais do que vencedores. Em 1 Coríntios ele vai vir no abrir e piscar de olho. Em 2 Coríntios ele dá 9 dons para a sua igreja. Em Gálatas ele nos livra do jugo da lei. Em Efésio ele cumpre tudo em todos. Em Filipenses ele é a plenitude de Deus. Em Colossenses ele vem para nos restaurar. Em 1 Tessalonicenses, ele vem num abrir e piscar de olho. Ele diz assim: e eu vi uma voz como voz de trombeta. Ele vai vir no suar da trombeta. Em 2 Tessalonicenses, ele vem para julgar os ímpios. Em 1 Timóteo, o pastor Davi Gregório disse: eu sou o único mediador entre Deus e o homem. Eu sou o único mediador entre Deus e o homem. Você está aqui na religião certa, porque Jesus, ele é o único que faz mediação entre nós e Deus, entre Deus e nós. Em 2 Timóteo ele diz: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Em Tito ele é amigo fiel. Em Filemão é amigo mais chegado do que irmão. Em Hebreus ele é a palavra viva, eficaz, mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, e é apta para discernir a intenção do coração e da mente, e não há coisa alguma patente aos olhos dele que não há de ser revelado. Em Tiago ele é modelo singular. Em 1 Pedro ele é a pedra singular. Em 2 Pedro ele é aquele que nos fortalece. Em 1 João ele é o caminho. Em 2 João, ele é a verdade. Em 3 João, ele é a vida. Em Judas, ele vai vir buscar a sua igreja com milhares de anjos. No Apocalipse, João disse: e eu, João, que também sou vosso irmão,
companheiro na aflição e no reino. Estava na ilha por nome Pátimo por causa da palavra de Deus. E ouvi uma voz como voz de trombeta. E virando-vi 7 catiçais de ouro, as 7 igrejas da Ásia Menor. E no meio das 7 igrejas, eu vi ele. Como é que ele estava? O cabelo dele era branco como a lã, pureza para a igreja. Os seus olhos como chama de fogo, justiça para a igreja. Os seus pés como latão reluzente, poder e autoridade para a igreja. E a sua voz era como voz de muitas águas. É a voz dele, irmão, que permanece. É a voz dele, é a palavra dele que permanece. É a palavra dele que permanece. A João diz: e eu, quando vi ele, caí como morto aos seus pés. Ele colocou sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele está dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Ele está dizendo: eu sou o Aleph Davi. No hebraico, a primeira letra é o Aleph, a última é Davi. Ele estava dizendo: eu sou o primeiro e o último, o que vivo e foi morto. Estou aqui para todo sempre. Amém. Olha só, eu tenho na mão a chave da morte e do inferno. Aí Paulo disse: ô inferno, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu agrilhão? Não é por espírito de Beelzebu não, meu irmão. Ele é Deus, Ele é Senhor. E Ele no Apocalipse, Ele vai vir sentado no cavalo branco. Na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor do Senhor. Pedro, quem sou eu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu também te digo, Pedro, que tu és Pedro, sobre esta pedra eu, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades. Que porta é essa? A deusa Pan tinha uma porta, pastor Davi Gregório, e acreditava os adeptos de Pan que Pan tinha o poder de trazer a alma de volta do inferno para a terra. Jesus está dizendo: olha, está vendo aquela porta ali? Ela não vai prevalecer contra a minha eclésia, contra a minha igreja. Deixa as portas do inferno lá, porque deixa os mortos sepultar os seus mortos, porque com vocês aqui eu tenho um tratado. Morreu, vem para mim. Não vai para lá não, vem para mim. As portas do Hades não vai prevalecer contra a minha igreja. Jó disse que Deus não ia deixar a alma dele no Sheol. É essa mesma porta, por nome Hades, no grego, Sheol no hebraico. Muitas das vezes nós, com a aplicação, nós pegamos a porta do inferno e nós traz isso como se fosse doença, chagas, potestade. Mas Jesus estava dizendo: quando você morrer, eu vou ser o primeiro a morrer, mas eu vou ser o primeiro a tarrer. A palavra atarrer no grego significa aquele que ressuscita para nunca mais morrer. Jesus estava dizendo: eu vou ressuscitar para nunca mais morrer. E como eu nunca mais vou morrer, vocês vão ressuscitar comigo. Aí Pedro entrega, aí Jesus fala assim: Pedro, abre a mão. Mas Senhor, a terra é estranha. Cesaré de Filipe, a terra lá é de demônios. Abre a mão, Pedro, porque é onde eu chego, as coisas acontecem. Nas tuas mãos te dou a chave do reino do céu. E tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra, será desligado do céu. O nosso Cristo, que curou cego, coxo, paralítico, Ele está aqui nessa terça-feira e está dizendo: eu tenho chave de autoridade, o meu nome é autoridade, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome falarão em línguas, em meu nome curarão os enfermos. E Ele mesmo disse: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, e se comer alguma coisa mortífera, nenhum dano vos fará. Sabe aquela obra de macumba que o macumbeiro faz? De vez de passar mal o crente, quem passa mal é ele. Por quê, pastor? Porque tem um nome aqui, e o nome dele está aceso. E quando Jesus chegava, os demônios se prostravam e adoravam. O engraçado, pastor Davi Gregório, é que os demônios se prostravam e adoravam, mas os fariseus não, os escribas não. Quando Jesus pregava, o coração deles endurecia, não abria. É mais ou menos assim, meu irmão. Hoje em dia existe uma disputa de pregador, né, pastor? Deus pode até falar, mas não vou dar glória porque eu não vou com a cara do irmão. Deus pode até falar, mas não vou dar glória porque eu não vou com a cara do irmão. Irmão, a palavra é de Deus.
A graça é de Deus, o dom é de Deus, Deus faz da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer e como bem entende. Olha só, Jesus, aqui, Ele fez um milagre. Paulo fala que blasfemou, mas por ignorância. Agora vamos aqui, esses 20 minutos que me resta, aplicar para a igreja. Como eu, Alex, que fui salvo por Jesus Cristo, fui batizado com o Espírito Santo dormindo. Minha mãe pregava para mim, me chamava para ir para a igreja. Eu lá em Natal, Rio Grande do Norte, blasfemava de Deus. Falava que todos os crentes gostavam de homem. Eu falava que crente era tudo louco, que Jesus não existia, que Jesus não era real, que Jesus era uma filosofia criada pela mente humana. Eu falava isso. Mas eu falava isso porque eu era ignorante. Mas certa feita ele veio numa madrugada, em sonho, entrou na minha vida, me batizou com o Espírito Santo dormindo. Eu acordei rodando e falando em língua e não sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia o que estava acontecendo. Faz 14 anos que ele me chamou para a graça. E meu irmão disse: Alex, você vai largar o coringão? Falei: vou. Vai parar de usar bermuda? Falei: vou. Vai parar de usar corrente? Vou. Vai parar de ir para o fruco? Vou. Mas por quê? Eu encontrei Jesus. Alex, isso é coisa da tua cabeça. Eu falei: não é não. Meu coração pegou fogo, a minha cara ficava pegando fogo. Eu senti algo que eu nunca senti. Não é da minha cabeça não. Aí meu outro irmão disse: pode ser demônio. Eu falei: não é não, porque eu senti alegria. Desde aquele dia, eu estou aqui. Como que o irmão Alex pode blasfemar contra Cristo? Pode, eu posso ser um blasfemo. Sabe como, meu irmão? O irmão Alex desvia, vai lá para fora e começa a dizer: não, aquilo lá aquela experiência que eu tive, não foi Jesus não. Não, aquilo ali foi tudo obra da minha cabeça. Os dons de Deus não existem não. Não, eu já fui evangélico, mas o povo é tudo quadrado. Esse negócio aí não é para nós não, é tudo filosofia. Isso aí é blasfêmia contra o Espírito Santo. Entra no pecado da apostasia, pastor. Apostasia também é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Prova na Bíblia. Eu falei: provo, vamos, bora lá. Hebreus capítulo 6, versículo 4, quem pode ler para mim, por gentileza? Hebreus 6, 4. Essa carta de Hebreu aqui, meu irmão, foi direcionada aos cristãos, a quem é crente, gente de fé, igual nós. Hebreus 6, 4, por gentileza. Continua, pastor, por favor. Somente daqui. Olha só, irmão, que coisa interessante para nós. Olha esse dado que os escritores, os hebreus, nos dá. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimentos. Pois assim quanto a eles de novo crucificaram ao Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha só o que o escritor dos Hebreus está dizendo. Que um crente, o Espírito Santo veio, Fauéder, convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Esse mesmo foi cheio do Espírito Santo de Deus. As cortinas do céu foi aberta. Esse homem conheceu o mistério de Deus. O mesmo agora
ele sai da nova aliança que é Cristo e retrocede para a antiga aliança. O que esse texto está dizendo aqui? É que um hebreu, um judeu, que veio da lei de Moisés, do judaísmo, conheceu Jesus, assim como o apóstolo Paulo também conheceu Jesus, recebeu o Espírito Santo, era participante do reino, conheceu os mistérios celestiais, agora ele está saindo da nova aliança e voltando para a antiga aliança. Ele está voltando para o judaísmo. Aí o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, esse mesmo já não vai poder ser renovado. Esse mesmo está crucificando, está pisando no sangue, na crucificação de Cristo. Isso aqui é blasfêmia contra o Espírito Santo. E uma vez que nós conhecemos o Espírito, vai para o mundo. Entenda uma coisa, irmão, uma coisa é você se desviar, outra coisa é você se apostatar. Se desviar é aquela pessoa que se desvia, está no mundo, aí chega um evangelista e diz assim, rapaz, volta para a igreja. Eu sei que eu tenho que voltar, rapaz, quanto mais pressa. Essa pessoa, ela não é apóstata. Ela é uma pessoa que está desviada, é diferente. Uma pessoa que é apóstata da fé, é uma pessoa que ela sai daqui, ela vai lá para fora e começa a desfazer tudo que aprendeu aqui. Começa a desfazer do sangue de Cristo, do batismo com o Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. O escritor aos Hebreus aqui está dizendo, não tem como mais ele ser renovado, porque Cristo não vai morrer de novo. Cristo já veio, já morreu, já pagou o preço para todos nós ser salvos. Eu fui numa vigília, o pastor Davi estava também, o pregador pregou uma palavra abençoada, e quando o pregador veio fazer o convite para minhas almas, o pregador solta essa, por você, Jesus morria de novo. Eu falei, nunca? Ele olhou para a menina e disse, vem, que por você, Jesus vai morrer de novo. Eu falei, nunca? Jesus vai morrer de novo mais não, irmão. Jesus já fez o que fez, agora cabe a nós ficar firme e não se apostatar da fé. O que é uma pessoa que se apostata da fé? É a pessoa mesmo que sai da igreja e começa a praguejar a igreja, praguejar Deus, praguejar os dons, praguejar todo mundo, e o coração dessa pessoa, os escritores hebreus estão dizendo, não tem mais como ser convencido de novo, porque o coração dele já endureceu. É aquilo que está escrito em Gênesis 6,13. Não contendará o meu espírito com o homem, porque eu e você, nós temos um limite na presença de Deus. Nós que conhecemos a graça, estamos na graça, uma coisa é nós entristecer o Espírito, outra coisa é nós falar mal do Espírito. E falar mal do Espírito, irmão, é consciente. Nós temos ciência do que estamos falando. É isso que os escritores, os Hebreus, estão falando. Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 ao 29. Quem pode? Isso aqui é apostasia, viu, irmão? Isso aqui é apostasia. É blasfêmia também. É o mesmo pecado. Amém, irmão, amém. Olha só o que o texto está dizendo aqui, meu irmão. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se nós já conhecemos a verdade, se nós já recebemos a verdade, e se nós peca voluntariamente, ou seja, é um pecado de endurecimento do coração, você faz continuamente, não sai, não se arrepende daquela prática, aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que não vale mais sacrifício. Jesus não vai morrer de novo por mim nem por você. Infelizmente, o nosso destino, se nós fizer isso, vai ser igual ao de Judas.
Duas comparações que podemos entender esse texto. Pedro negou Jesus, sim ou não? Sim ou não, meu irmão? Só ouvi um. Pedro negou Jesus? Judas negou Jesus? Qual que foi a diferença da negação de Judas para a negação de Pedro? Pedro, ele se arrependeu. Ele negou, mas se arrependeu. Errar, João diz que nós podemos errar, mas que o temor do Senhor não venha se afastar da minha e nem da sua vida. Quando nós pecamos, nós erramos, e nós não temos sentimento de arrependimento, é porque o nosso coração já está se apostatando da fé. Judas, ele negou Jesus, vendeu Jesus, mas ele não se arrependeu. A cruz estava posta. Judas escolheu a forca do que a cruz. Judas, ele não se arrependeu. E outro texto que eu li foi na parábola do rico e do Lázaro, que Jesus falou que tinha um rico e tinha um Lázaro. Ambos morreram. O rico foi sepultado e Lázaro, o anjo veio e o levou. O rico estava no lugar de tormento, Lázaro estava no seio do pai Abraão e tinha um abismo no meio. E o rico olhou para o lado e disse: pai Abraão. Olha, o rico sabia que era filho de Abraão, consciência. E o rico olha e reconhece Lázaro. Tem consciência depois da morte. Muitos dizem que quando morre, acabou. Nada. O próprio Jesus falou isso. Pai Abraão, permita que o Lázaro venha, molhe meus dedinhos somente para me aliviar. Porque onde eu estou aqui está um tormento. Veja só, irmão, o miserável está no inferno, sofrendo. Ele não está buscando salvação, ele está buscando alívio. É as campanhas dos 12 dias, dos 12 clamor para 12 meses de vitória. Não é salvação, é alívio. O homem quer buscar alívio, mas não quer buscar a salvação. Olha, eu estou passando por uma crise, eu vou buscar alívio lá na Assembleia de Deus. Aqui não é lugar de se aliviar. Aqui é lugar de buscar salvação. Porque Paulo, aos Romanos, capítulo 14, no versículo 17, ele vai dizer assim, pastor Davi Gregório: porque o reino do céu não é comida e nem bebida, mas é justiça, gozo e alegria. 3 adjetivos do reino do céu: justiça, gozo e alegria. Aí Paulo fala que não é nem comida e nem bebida. Aí Jesus, em Mateus 24, 35, Jesus fala assim: e nos dias de Noé, comia e bebia. Aquela pessoa não era do reino. O rico fala assim: eu quero me aliviar, me aliviar. Me aliviar. Tem pessoas, irmão, que pensam que evangelho é comida, bebida e alívio. Não é não. É justiça, é gozo e alegria. Esse dia eu fui pregar na igreja e quando acabei o culto domingo, uma menina chegou e disse assim: pastor, me explica um texto. Eu falei: explico. Eu li aqui que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está me faltando isso, isso, isso e aquilo. Eu falei: é mesmo? Eu falei: é. E estão dizendo que o justo não vai mendigar o pão, e nem sua descendência vai passar fome. Eu falei: amém. Falei: mas você sabia que a Bíblia foi escrita em 3 línguas, em 3 continentes, por 40 autores diferentes, e aproximadamente 1.600 anos foi escrito em hebraico, latim e grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e algumas partes em aramaico, todo o Novo Testamento em grego. Esse texto de Salmo está dizendo assim: o Senhor é meu pastor. Mas no original está falando assim, pastor Davi Gregório: o Senhor é meu pastor, mas em nenhuma circunstância a tua presença vai me faltar. Pode faltar o pão, mas a presença não falta. Pode faltar o alimento, mas a presença não falta. Pode faltar o leite, mas a presença não falta. Pode faltar a porta aberta, mas a presença não falta. É isso que o salmista está dizendo: a tua presença. Ah, moça, agora eu entendi, pastor.
Eu falei, como é que você sabe disso, pastor? Eu falei, estudando. Bora lá. Hebreus 26 ao 29 nós já leu. O que Paulo está dizendo aqui é para a gente que temos a mesma fé do que nós. É para pessoas que outra hora eram pastores, pregadores, doutores do evangelho, que se desviaram, endureceram o coração e agora estão blasfemando na apostasia da fé. Aí Paulo, o escritor dos Hebreus, vai dizer, para esses não tem mais jeito, é pecado de morte. Não tem mais como se arrepender. Eu cheguei em um estágio da minha vida que eu estava preocupado. Eu passei um vento aí, eu fiquei uns tempos sem congregar, e eu falei, eu acho que eu estou ficando apostata da fé. E eu fiquei um pouco preocupado. Eu falei assim, não, mas aonde tem arrependimento, é porque ninguém blasfemou. Um dos sinais que eu e você não pecou pecado de blasfêmia, é ter o temor de Deus. É se arrepender. Uma pessoa que tem um pecado de blasfêmia, ela não tem temor de Deus. Ela não se arrepende. É quando o Senhor falou para Caim, Caim, se tu fizer o bem, eu vou aceitar a tua oferta. Mas se tu fizer o mal já faz as portas, e ele vai dominar sobre você. Ali Caim foi entregue ali o quê? Um coração perverso. Caim não tinha mais como se arrepender, porque Deus falou com ele. Mesmo Deus falando com ele, ele fez o ato. Caim sabia, Deus alertou ele, se você fizer, o mal faz as portas, e ele vai te dominar. E foi isso que aconteceu. Ele foi colocado no coração de endurecimento. Tem pessoas, irmão, que estão na igreja, ele escuta a palavra, mas eu vou usar até um termo aqui do pastor Davi Gregório, é o crente par. A palavra vem, ele joga para o outro. Essa não é para mim não. Essa não é para mim não. Agora o crente inchado, né, pastor? Essa é para mim. Essa é para mim. Essa é para mim. Uma vez o pastor me falou um negócio. Quando eu estava pastoreando no Jardim Magalhães, eu falei assim, pastor, só vem pregador aqui, só prega cajado. Só contra o pecado. Aí o pastor me deu o conselho, Alex, não é Deus te avisando. Você não está, mas Deus está te avisando. Vai chegar um dia que você pode estar. Então se orienta, rapaz. Eu falei, é mesmo, né, pastor? Então deixa eu pegar a palavra para mim. Mesmo que eu não estou, a palavra é para mim. Quem está jogando, meu irmão, é porque a palavra não é para ele, não é verdade? Olha só, para nós encerrar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. 2 Pedro, você está com sua Bíblia aberta, por gentileza? Capítulo 2, versículo 20. Olha só, eu vou ler aqui para os irmãos ouvir. Portanto, se depois de teres escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvido nelas e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo ou desviar-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao próprio vomito, e a porca lavada aos seus empojadouro de lama. Veja o que Pedro está falando isso aqui. Pedro está escrevendo isso aqui para crente, irmão. É para crente. É para pessoas que estão sentadas na mesa, participando da oração, da doutrina, da Santa Ceia, do partir do pão. E Pedro está dizendo aqui, olha, muitos estão se apostatando da fé, voltando às velhas práticas. Aí Pedro falou assim, seria melhor que essa pessoa não tivesse conhecido, porque Deus não leva o tempo da ignorância. Agora, já que a pessoa conhece, aí o tratado vai ser diferente. É por isso que nós estamos no beco sem caminho, meu irmão. Nós estamos no beco sem caminho. Muitas das vezes as palavras que vêm duras, nós pensamos que é para o ímpio. Como Jesus disse para a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. O culto estava acontecendo lá dentro,
e o dono do culto lá fora. A igreja tinha expulsado Jesus. E Jesus batendo. Eis que estou à porta e bato. Aí Jesus falou assim: eu estou batendo porque eu estou chamando, mas ninguém escuta mais minha voz. Já perderam a sensibilidade, agora eu vou ter que bater. Ainda bem que Deus está batendo, né, irmão? Ele está no lado de fora, se ele falar, ninguém escuta mais a voz dele, tem que bater. Se eu chegar na casa do pastor Davi Gregório e falar, pastor, e o pastor ouvir minha voz, ele vai conhecer, irmão Alex. Mas se ele não conhecer a voz, ele vai falar assim, é um estranho. Jesus ali já estava estranho para aquele povo ali. Aí ele falou assim, vou ter que bater. Essa é a geração que Deus vai começar a bater, meu irmão. Bater na porta. E quando bate na porta, treme janela. Se não tiver um bom fundamento, as paredes treme tudo. É Deus batendo. Aí muitas das vezes as pessoas vão evangelizar lá fora, usa esse texto para evangelizar o ímpio. Esse que estou à porta e bato. Mas esse texto é para nós mesmos, que estamos de casa. Então Pedro está dizendo aqui que nós podemos se apostatar da fé. É por isso que João, Pedro e muitos outros apóstolos diziam, toma cuidado com os falsos mestres, com os falsos doutores, aqueles que estavam no meio de nós. Esses saíram do meio e se apostataram. Para eles já não tem mais salvação. Aí Pedro fala, nem ore mais por ele, porque há pecado que é para a morte. Pecado de morte, meu irmão, é esse pecado aqui. Tertuliano, do século I, um pai da igreja, na era da patrística, Tertuliano disse que o pecado de morte era o pecado de prostituição. A igreja católica aderiu a esse ensino, e a igreja, a Congregação Cristã do Brasil também aderiu esse ensino, que a pessoa se prostituir, trair a esposa é um pecado de morte. Mas, lendo a Bíblia Sagrada, o pecado de morte não é esse. Esse ainda tem perdão, se tiver arrependimento. Mas o pecado de morte é quem blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo. Esse não tem salvação. Eu não estou dizendo isso para nós pecar. O roubo tem perdão. Tirar a vida tem perdão. Fornicação tem perdão. Só o que não tem perdão é o blasfêmio contra o Espírito Santo de Deus. Esse não tem perdão. Esse daí, ai de nós, se cometer tal coisa. Ai de nós, né? Eu vou encerrar aqui minha fala, tá bom? Eu quero agradecer a Deus pela essa rica oportunidade, aos pastores que me ouviu, ao pastor Davi Abacuque, que nos deu essa oportunidade de estar aqui introduzindo esse ensino. Tinha tantos homens de Deus aqui, né, mais sábio do que eu, que tem mais experiência, mais bagagem, mas fica o meu respeito para cada um de vós, tá bom? E nós estamos aqui para somar e aprender a cada dia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Passo o microfone a quem é direito.